de cada um de nós. E a calmaria vai chegar. Nós já queremos convidar a irmã Jeane, que vai estar transmitindo a palavra. No final também queremos ouvir, além do Ricardo, queremos ouvir o Wesley, né? Queremos ouvir o Wesley. Nem sempre que a gente tem essa oportunidade de ter aqui um tecladista e cantor também, né? Então vai estar louvando o nome do Senhor Jesus também. Mas neste momento nós queremos convidar a irmã Jeane. A paz do Senhor, irmã Jeane. A paz do Senhor, querida. Tudo bem? Graças a Deus. Seja bem-vinda e fique à vontade. Amém, irmã Miriam. Que Deus abençoe. Quero desde já saudar a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos internautas que estão a nos acompanhar, adorando a Deus conosco, sabendo que Deus, Ele é o dono desta obra. Quero desde já também mandar a paz do Senhor para o pastor Roberto, também para o presbítero Anselmo, sua esposa, toda a sua família. E eu quero agradecer, irmã Miriam, o convite em poder estar ministrando a poderosa palavra do Senhor convosco nesta noite, né? Neste culto voltado para os jovens, não só para os jovens, mas para todos aqueles que estão e querem adorar a Deus conosco, não é verdade? Eu quero deixar o meu abraço e dizer assim que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, ou melhor, de tudo. Quero também deixar a paz e meu abraço para o cantor Ricardo, né, que acabou de louvar com a unção. Glória a Deus, que Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus. Também aí no teclado, né, nosso irmão Wesley, que Deus abençoe. Quero também mandar a paz aí para todos, inclusive para nossa irmã Nath. A Nath Costa, que sempre está me informando, tem sido uma bênção na minha vida. E eu quero, neste momento, ministrar uma palavra para os vossos corações. Depois de tantos louvores abençoados, não é verdade? Nós estamos com a incumbência de ministrar uma palavra. E Deus tem colocado ao meu coração durante todo este dia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, e o versículo 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra que Davi, ele mencionou, falou ali para o rei Saul. O rei Saul estava vivendo aquele momento de desespero, a qual o povo de Deus, ou o exército de Deus, o exército de Israel, estava ali sendo afrontado pelo gigante Golias. E nós sabemos perfeitamente que esta palavra é uma palavra bem conhecida, porém, cada momento da nossa vida, Deus ele trata conosco de uma forma específica. A história da vida do rei Davi é uma história bem conhecida, né? Mas esse texto ele me chama muito a atenção, porque ela fez parte da chamada e do ministério de Davi. Não é verdade? Ora, Davi ele começa a aparecer nessa história quando, no tempo do rei Saul, Deus decide escolher a Davi. E nós sabemos que cada um de nós somos escolhidos por Deus. Deus tem propósito na nossa vida. Não importa a situação, não importa o momento, Deus tem um propósito em nossas vidas. Inclusive na vida de cada jovem. Muitas das vezes alguém diz, eu sou muito novo, eu tenho 17 anos, eu tenho 16 anos, eu tenho 20 anos, estou muito jovem ainda. Mas eu quero ministrar, jovem, para o teu coração, que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma chamada específica na sua vida. E Deus quer te usar neste tempo. Irmã Jane, estamos passando neste tempo de pandemia, mas é exatamente neste tempo que Deus quer te usar, que Deus quer te levantar, que Deus quer te erguer. Nós sabemos que o rei Saul ele foi escolhido, né? Viveu a sua primeira monarquia, vamos dizer assim,
era o rei de Israel. E nós sabemos também que Saul ele desagradou a Deus e Deus o rejeitou. Deus o rejeitou porque Saul ele fez tudo quanto Deus abominava. Então Saul pecou e Deus não se agradou mais de Saul. Então Deus ele ministrou uma palavra ali para a vida do profeta Samuel e disse: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu tenho me provido, lá eu tenho escolhido um rei sobre Israel. Glória a Deus. E assim Samuel, ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi até a casa de Jessé. Ora, como a Bíblia é clara em dizer que Saul, ele era um homem de aparência. Ele se sobressaía entre os outros homens. Ele tinha um porte alto. Era um homem de grande estatura. Para melhor dizer, para ficar bem claro, ele tinha porte de um rei. Ele tinha aparência de um rei, mas ele já era o rei. O povo escolheu. O povo escolheu. E a Bíblia é clara quando diz assim: e Saul se sobressaía entre os ombros. Então ele era um homem grande, era um homem forte. Porém, ele estava ali e Deus já havia lhe rejeitado. Então, quando o profeta Samuel, ele vai ali ungir o próximo rei de Israel, ele tinha aquela imagem na sua mente. Porque quando ele chega na casa de Jessé, que os filhos de Jessé foram passando diante dele, a Bíblia diz que os filhos de Jessé eram homens, moços bonitos, fortes. Tanto é que 3 deles faziam parte do exército de Saul. Eram homens aparentemente preparados para a batalha, preparados para a guerra. E nós vemos que Samuel, o profeta Samuel, ele começa a atentar para a aparência. E quando ele olha para um deles, ele diz: é esse o rei de Israel? E Deus fala com ele e diz: não, Samuel, não é este. Vem o próximo. E Samuel diz: porventura deve ser esse. E Deus continua dizendo: não, Samuel, não é este. Ele olha para o outro: será que é este? E Deus diz: Samuel, tu não vês como eu vejo. Samuel, não atentes para a aparência, Samuel. Tu vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o interior. E ali, quando se passa os filhos de Jessé, de nenhum deles daqueles que estavam ali, Deus tinha escolhido. Deus havia se agradado e separado. E é quando o profeta diz: acabaram-se os mancebos? Porventura, Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ora, Deus não se engana. Oh, aleluia. Deus não erra o endereço. Ele sabe exatamente onde está mandando. Ele sabe exatamente quem está lá dentro. E ele sabe exatamente quem vai usar nestes últimos dias. E Jessé diz: ainda tem o menor. Glória a Deus. E o menor estava onde? O menor estava lá no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Glória a Deus. Lá estava quem? Davi. Que o nome Davi significa muito amado. Glória a Deus. Aquele a quem Deus escolhe, ele está escolhido. Não tem quem possa ofuscar, não tem quem possa apagar, não tem quem possa desmanchar o projeto e os planos de Deus. Quando Deus ele faz uma promessa, pode esperar e aguardar. Aos nossos olhos pode até parecer que está demorando, mas Deus, jovem, Deus ele já te escolheu. Deus ele já te separou. E ele diz: vou cumprir com todas as minhas promessas que tenho feito sobre as vossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, Samuel diz: manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto este não chegar. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Porque aquele que alguém diz: esse vai ficar de fora. Aí Deus diz: não, é exatamente esse que eu escolhi.
É exatamente esse que eu já separei. É exatamente esse que é meu. É exatamente esse que ninguém vai tocar. Pode até tentar, mas não vai conseguir, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Agora comece a imaginar comigo. Davi chegando em casa, com certeza foi se banhar, com certeza foi se arrumar, mas ele chega na hora que o profeta ali estava para ungir o próximo rei de Israel. Glória a Deus. Davi chega e tinha exatamente aquilo, glória a Deus, que os seus irmãos, ele não tinha aquilo que os seus irmãos aparentemente tinham. O que é que Davi não tinha? Davi não tinha postura de rei, Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha formosura de rei, não, de forma nenhuma. Aí nos deixa claro que Deus diz, aquele a quem eu escolho, não há quem possa intervir ou reverter a história. Pode até não ter aparência, mas tem graça. Pode até não ser muito alto, muito grande, mas tem a minha presença. E o grande é Ele. O dono da nossa vida é Ele. É Ele quem está conosco todos os dias. E tem mais uma coisa, não somos nós quem temos que aparecer. Quem tem que aparecer na nossa vida se chama Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É Ele quem é o alvo da nossa vida. É Ele quem nos faz estar aqui, no meio de tanta guerra, de tanta crise, mas nós estamos de pé. A igreja de Jesus está de pé. E nós somos o povo escolhido por Deus. E nós vemos que quando Davi, ele chega diante do sacerdote, glória a Deus, ou do profeta Samuel, aí Deus diz, unge a ele, Samuel. Porque este homem, eu tenho escolhido, eu tenho achado. Aí nós nos lembramos quando aquela parte da Bíblia diz assim, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Jovem, Deus te escolheu. Igreja do Senhor, internautas que estão nos ouvindo nessa noite, Deus te escolheu exatamente como você é. Deus quer usar você com aquilo que você tem. Nunca se sinta incapaz. Não se sinta um jovem frustrado, derrotado. Não, Deus quer usar você nesses últimos dias com aquilo que você tem. Ah, irmã Jana, eu sei tão pouco. Você não precisa saber muito. Você só precisa entender que Deus, Ele é o centro da tua vida. Que Deus, as mãos dele estão estendidas sobre a sua vida. E você é protegido, escolhido e separado por Deus. Oh, Espírito Santo. E naquele momento, Samuel pega o seu vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Ora, naquele momento ele recebe a unção. Naquele momento ele é ungido. Ele é escolhido como rei sobre todo o Israel. Glória a Deus. E muitas das vezes quando Deus fala conosco, parece assim na nossa mente começamos a construir algo muito rápido. Só que não é bem assim. Existe uma trajetória, existe uma caminhada, existe um processo de Deus na nossa vida. Tem promessas que Deus me fez. Eu tinha 10 anos de idade. E eu estou esperando no cumprimento desta promessa, porque eu sei que aquele que me prometeu é fiel e não falha. Ele é grande, ele é o dono da nossa vida. Eu penso que Davi, naquele momento, que ele recebe aquela unção, que ele recebe aquele azeite sobre a sua cabeça, com certeza ele recebeu aquela responsabilidade. E ele sabia que ia ser o próximo rei de Israel. Só que no outro dia, Davi, ele amanhece naquela mesma cama. No outro dia, Davi, ele se vê tomando conta das mesmas ovelhas. No outro dia, Davi se vê, oh, glória a Deus, entre os seus irmãos. E tem momento da nossa vida que nós nos sentimos assim. Ah, mas Deus falou, mas parece que nada vai acontecer. Mas você tem que guardar essa esperança dentro de você. Deus falou, vai acontecer.
Deus falou comigo, vai acontecer. Independente da situação, vai acontecer. Independente de tudo que estar acontecendo, vai acontecer. Glória a Deus. Foi Ele quem prometeu. E os dias da vida de Davi foram se passando. Davi foi chamado, foi para tocar harpa lá no palácio. E o que aconteceu? Nada, ele estava ali tocando a sua harpa. Davi depois foi ser pajem de armas do rei. E com certeza ele via aquele trono tão distante, mas não importa, o que importa é a promessa. Talvez você diga assim, alguém me critica, alguém está me deixando de lado, não importa. O que importa é que você tem uma promessa. E situações irão acontecer na nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, Deus está criando situações para vos abençoar, para nos abençoar. Ele está abrindo as portas que estão fechadas. Glória a Deus. E quem sabe Davi via o trono tão longe, mas dentro do seu coração ele sabia que uma unção tinha sido derramada sobre a cabeça dele. E era somente uma questão de tempo, para o tempo de Deus chegar na vida de Davi. E um certo dia, porque tem pessoas, irmã Miriam, que pensam que, eu sou ungido, eu sou escolhido, então dá para ficar sentada, dá para ficar parada. Não, não é para ficar parada. Deus te chamou, é para você reagir. Reage em meio à guerra, reage em meio às circunstâncias. Glória a Deus. Um certo dia, o seu pai disse, Davi, faz dias que os seus irmãos foram para a batalha. Vai lá levar pão, queijo, alimento. E aproveita e me traz notícia deles. Leva lá também para o seu comandante. Leva alimento, leva queijo para ele. Mas me traz notícia. E o que foi que Davi fez? Davi prontamente obedeceu. O que está faltando muitas das vezes em nossas vidas é o obedecer. É quando Deus mandar você ir. É quando aquele que está sobre a nossa vida der uma ordem, nós obedecermos. Porque a obediência ela faz parte do nosso crescimento espiritual. A obediência ela faz parte da nossa chamada. Não existe chamada sem obediência. Não existe chamada, glória a Deus, para ficar desapercebido, não. Você foi chamado, então aprende a obedecer. Fica debaixo da potente mão de Deus. Naquele momento, seu pai manda. E ele obedece. Ele vai. A unção só fez crescer os trabalhos que Davi tinha. Ele ficou tendo mais responsabilidades. E eu quero te dizer, a unção serve para nos fazer crescer, para estarmos mais pertinho de Deus e para ajudar aqueles que estão perto de nós também. E sabe o que aconteceu? Davi foi levar alimento e trazer notícia dos seus irmãos para o seu pai. E quando ele chega lá estava o exército de Israel, o exército de Deus, e estava ali o exército dos filisteus. Eles estavam prontos para entrar na guerra. Estavam prontos para guerrear. Ora, parecia uma guerra normal, mas de repente, o que acontece? Golias se levanta. E naquele momento, Golias era grande. Golias era um homem com a estatura de aproximadamente 3 metros, quase 3 metros. Mas Deus não estava querendo mostrar o tamanho de Golias, não. Deus estava ali abrindo uma oportunidade para aquele que aparentemente não era nada, não era ninguém, entrar na história. Ou melhor, começar a sua história. Glória a Deus. De repente, antes de começar aquela batalha, Golias se levanta e diz assim, manda um homem, espera aí, manda um homem. Eu quero somente um homem. Que ele venha pelejar comigo. Glória a Deus. Eu quero que vocês me mandem um homem para lutar. E se eu perecer, o meu exército vai servir a vocês. Também se vocês perderem, vocês servirão a nós. Ora, Deus não nos chamou para servirmos ao mundo. Deus não nos chamou para servir aqueles que aparentemente têm força e têm poder. Deus nos chamou nesses últimos dias
para fazermos a diferença, nos dias a qual nós estamos vivendo, nós estamos atravessando. E nós vemos que, naquele momento, Davi chega e Davi escuta aquele desafio. Davi escuta aquela voz do gigante Golias e, de repente, ele para e fica olhando, observando. E o exército do povo de Deus estava ali tremendo. Glória a Deus. Ali não tinha um homem que se colocasse à disposição para enfrentar aquele gigante. Porém, aquele a quem Deus coloca unção sobre a sua vida, as coisas mudam, o cenário muda. Você que se acha um perdedor, eu quero te dizer nessa noite, você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Deus tem te dado unção, Deus tem te dado capacidade, Deus tem te revestido de força, e você é um campeão, você é um vencedor. Você não vai sair dessa guerra, dessa batalha perdendo, não. Você vai sair mais forte. Você vai sair mais cheio de Deus. Esses momentos que nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos servindo a Deus mais intimamente. E nós estamos dizendo, estamos prontos para fazer o ID do Senhor. E quando as portas da nossa igreja se abrir, nós vamos chegar lá mais forte. Nós vamos chegar lá com mais capacidade, porque Deus, Ele está nos ungindo e nos dando força. Glória a Deus. E naquele momento fazia 40 dias. 40 dias que Golias estava desafiando o povo de Deus. E ele olha. E de repente chega alguém, chega um moço e diz, olha, repara, tá vendo ali? É o gigante Golias. Ele está nos desafiando. Existe um prêmio, existe uma oferta para aquele que destruir ou derrubar o Golias. Porém, nenhum de nós somos capazes. Só que tem uma coisa. Deus prepara um momento certo para você chegar com a unção dele e desmanchar todo o laço que o inimigo tem preparado. E essa oportunidade quem dá é Deus. A oportunidade ela é manda por Deus. Só que tem uma coisa. Enquanto nós meditamos dentro da palavra, nós não vemos em momento nenhum Deus dizendo a Davi, Davi, a tua hora é agora. Davi, vai lá, eu vou lutar por ti. Vai, Davi, entra nessa guerra que eu estou contigo. Nós não encontramos Deus mandando. Não. Simplesmente Davi entendeu que era necessário alguém se levantar. Era necessário alguém tomar uma posição. E muitas das vezes nós, Igreja do Senhor, ficamos esperando por um sinal. Ficamos esperando por alguma coisa extraordinária que venha acontecer. Mas naquele momento, Davi não ouviu nada de extraordinário. Davi só ouviu um homem desafiando o povo de Deus. E quando ele desafia, quando ele escuta Golias desafiando o povo de Deus, Davi diz, quem é este incircunciso? Quem é este homem para chegar aqui e desafiar o exército de Deus? Porque o exército de Israel significa exército de Deus. E Davi olha e diz, quem é este homem? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus? Nós sabemos que naquela época os homens eles eram incircuncidados. E sabemos também que existia um pacto da circuncisão. Deus tinha deixado ali um sinal na carne dos homens que ele pertencia a Deus. Quando os meninos nasciam, que eles eram circuncidados com 8 dias, sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? Aquela marca que ficava ali, Deus estava dizendo, esse menino me pertence, esse menino é meu. Então Davi tinha nítido, claro na sua mente, em dizer, quem é este homem incircunciso para desafiar o exército de Deus? Glória a Deus. E rapidamente alguém foi lá e foi comunicar ao rei, porque Davi disse, eu vou lutar com esse gigante. E Saul, rei Saul, manda chamá-lo. Glória a Deus.
E quando ele manda chamar, ele olha para Davi e diz: menino, você, moço, você não pode. Tem tantas coisas na nossa vida que Deus, ele nos dará a arma completa para nós lutarmos, para nós avançarmos. E alguém chega para nós e diz: você não é capaz. Nesses últimos dias, quantos estão falando para nós: você não é capaz de apresentar uma live, você não é capaz de ministrar uma palavra, você não é capaz de cantar ao vivo. Não, você é um adorador, você é um levita da casa do Senhor, você tem a palavra de Deus no seu coração, e nós somos chamados para este tempo, para fazermos a diferença. Você tem a unção de Deus, e se nós temos a unção de Deus, nós somos capazes. Nós temos a força que vem do alto. Então, jovens, eu quero te dizer nessa noite que você tem a unção de Deus. Você é capaz. Você tem poder na sua vida. Você é capaz de ser um jovem de oração. Você é capaz de transformar a sua família. Você é capaz de mudar a sua história. Porque Deus tem colocado algo novo na sua vida. Você é chamado por Deus. Davi chega diante de Saul e Saul diz para ele: você não tem condições. Você sabe quem é Golias? Golias é um gigante, é um homem preparado desde a sua infância, desde a sua mocidade, que ele luta. Ele é preparado. Irmãos, vamos parar de olhar somente para a aparência, para as coisas que estão externas. Vamos procurar viver o espiritual e o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Muitos olhavam para o escudo, para a lança, que era pesada, era grande. Olhava para o tamanho, para a estatura de Golias. Coisas materiais. E foque em Jesus. Vamos focar no nosso alvo, que é os céus. Naquele momento, Davi, ele começa a contar a sua história. É porque muitos não conhecem a nossa história. Só nos conhecem de aparência, onde nós chegamos. Mas existe uma história, existe um contexto, existe um passado. E Davi disse: sabe quem sou eu? Glória a Deus. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. E quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, rei Saul, apareceu um leão, apareceu também um urso, e eu matei. Ele vinha devorar as ovelhas, e eu matei. Glória a Deus. Davi tinha uma história. Sabe, esse tempo que você está passando, muitas das vezes alguém parece até que você desapareceu. Eu quero te dizer, Deus está tratando com você. Deus está trabalhando neste momento de reclusão. Glória a Deus. Deus está trabalhando na sua vida, na sua mente. Sabe o que Saul fez? Saul deu as suas armas, deu o seu capacete, deu as suas vestes. Glória a Deus. Deu o seu escudo. E quando Davi se veste, a sua armadura, ele não conseguia nem se mexer. E eu quero te dizer, não use a armadura de ninguém. Use aquilo que Deus te deu, jovem. Use aquilo que Deus te deu. Use aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não queira ser igual às outras pessoas, não. Queira ser aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Deus determinou que você é um vencedor e você vai vencer. Em nome de Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Oh, Espírito Santo de Deus. Naquele momento, Davi disse: não, eu não preciso disso. Eu vou, mas eu vou em nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que é que Davi pega? Davi vai lá, ao ribeiro. Pega 5 pedras. Aparentemente não é nada aquilo que você tem na mão. Mas é exatamente com isso que Deus vai se utilizar na sua vida. É exatamente com aquilo que parece que não é nada que Deus diz: eu transformo as coisas que não são nada. Eu transformo. Eu dou aparência, eu dou capacidade. Eu dou virtude, eu dou unção. Eu dou poder, eu dou graça. Davi vai lá no ribeiro. Pega 5 cheixos, 5 pedrinhas. Coloca no seu alforje e vai ao encontro. E diz assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
E é isso que nós estamos precisando nesses últimos dias. A guerra é espiritual. E você precisa dizer: eu não vou usar as minhas próprias armas, mas eu vou usar aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Glória a Deus. Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos é exatamente isso que você vai usar. Davi foi ao seu encontro. Lá estava Golias. E quando Golias olha para Davi, ele diz: é isso que vocês têm? Eu pedi um homem. Glória a Deus. Mas não se preocupa não. É você que Deus vai usar nesses últimos dias. É você que Deus vai usar nesses últimos dias que nos restam. Glória a Deus. Tudo está nos mostrando que Jesus está voltando. E o gigante está na nossa frente. Mas você está de pé. Nós estamos de pé. Em nome do Senhor dos Exércitos. E Ele está nos enchendo de força. Ele está nos capacitando. Davi, naquele momento, ele usou o que ele tinha nas suas mãos. A sua funda e aquela pedra. E ele girou e lançou. Mas eu quero te dizer que não foi a funda. Não foi a pedra. Foi Deus, foi o Espírito Santo quem direcionou aquela pedra. E aquela pedra, ela acertou no alvo, na fonte, na testa do gigante Golias. Aparentemente ele estava todo protegido. Capacete, escudo, lança. Só que tem uma coisa. Deus sabe exatamente o ponto fraco do inimigo. Ele sabe exatamente guiar os nossos passos. E eu quero te dizer, jovem, vigia. Enquanto nós estamos dentro de casa, ora mais, busca mais a Deus, medita mais na palavra. E esse gigante que tem se levantado na nossa vida, na nossa frente, ele vai cair por terra. E você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Porque Deus tem te levantado. Jovem, não desiste. Aquilo ali era somente o início da história de Davi. E nesse tempo de crise, é o início da tua grande história. Do que Deus está preparando. Para Davi, estava esperando um trono e uma coroa. Mas era necessário ele passar por tudo aquilo. E um céu nos aguarda. Nós temos a esperança que nós vamos chegar lá no céu. E o céu nos aguarda. E nós vamos entrar lá pelas portas. Porque Jesus, ele foi preparar lugar para nós. E eu quero te dizer, jovem, se aproxima mais de Deus. Eu quero orar por você. Que eu sei que as horas já foram embora. Mas eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E saiba nesta noite que Deus, ele tem um propósito em tudo isso que nós estamos passando. A sua casa pertence ao Senhor. Os seus pais pertencem ao Senhor. Foi o inimigo que se levantou lá no emprego, no trabalho. Não se preocupa não, Deus tem providência. É a alimentação que está escassa, Deus vai mandar. É as dívidas que aumentaram, Deus vai suprir. Deus vai mandar. De alguma parte, Deus vai mandar socorro para o seu povo. O povo de Deus está amparado, está protegido. E as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida. E eu quero ministrar para você também que ainda não é evangélico ou ainda não decidiu a sua vida para Jesus. Eu quero te dizer, amigo, ouvinte da palavra de Deus, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você quer nessa noite aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e aceita Jesus nesse momento, porque somente Ele tem resposta para tudo isso. Não espere dias melhores. O futuro nos aguarda. E qual é o nosso futuro? O nosso futuro é o céu. O nosso futuro é estar com Jesus. E Ele tem tudo quanto nós precisamos. Então, vamos fazer esta oração e agradecendo a Deus por tudo. E da mesma forma que Deus cumpriu com as suas promessas na vida de Davi, que alcançou o trono pela sua obediência, você também, nós vamos conseguir o sobrenatural que Deus já determinou para a nossa vida. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Deus tremendo, Deus eterno,
soberano fiel. Na noite deste dia, Senhor, ministramos a tua palavra e eu te peço, Senhor, neste momento, vá ao encontro, Deus, daquelas pessoas que estão te aceitando, que ouviram a tua palavra e têm aberto o seu coração para as coisas espirituais. Deus, eu te peço neste momento, perdoa os seus pecados. Deus, escreve o seu nome no livro da vida e lhe dê certeza de salvação e de uma vida eterna contigo, Senhor. Também, Senhor, te apresentamos todos os jovens. Pai Celestial, continua guardando cada um, livrando eles de todo mal, e que as tuas mãos, Senhor, continue estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Deus, e se alguém que está nos ouvindo nesta noite se encontra enfermo, eu te peço neste momento, Pai, Deus, que a tua unção de cura toque agora nessa enfermidade, Senhor, e que todo mal seja desfeito agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida o milagre, a bênção, a cura e a libertação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Concordamos com a tua vitória, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero deixar o meu abraço, né, para minha cunhada Rafaela, que passou todo o trabalho nos assistindo, todos quantos estão online. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Irmã Miriam, receba o meu abraço, o meu carinho. E quando precisar de nós, estamos prontas para servir. Tá certo? Dá um abraço aí em todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmã Jeane. Deus continue abençoando. Amém. Glória a Deus. E assim, amém. Enquanto a irmã Jeane estava falando, eu estava meditando. Deus, como é lindo. Ontem foi Samuel. Hoje pela manhã, a EBD foi a chamada de Josué e agora de Davi. Eu não sei quem é que está querendo fugir da chamada de Deus, mas Deus desde Glória ontem está falando para nós que Ele tem uma chamada específica para alguém que está nos ouvindo. Então, Deus continue abençoando e eu espero muito em breve, não só pelas lives, mas estarmos juntos para lhe ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, foi um prazer muito grande. O Senhor continue abençoando mais e mais. Amém. Um abraço aí para todos aí da Igreja de Primavera. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi um prazer, né? Termos a irmã Jeane. Nós louvamos ao Senhor por tudo. Nós vamos ouvir o Wesley, só falta 4 minutos. A live pode cair, a gente vai reiniciar, porque a gente vai querer ouvi-los, eles aqui, louvando o nome do Senhor Jesus. Certo? Que Deus abençoe a todos e uma boa noite na paz do Senhor. Mas nós vamos ouvir o Wesley louvar o nome do Senhor Jesus. Se cair, chama. Entre de novo, viu? Salve a todos com a paz do Senhor. Dentro da pregação da irmã, muito me inquietou comigo que tem por título De Repente. Ela, em dado momento, ela disse que a única esperança nesse momento é Jesus Cristo. E essa é uma verdade absoluta. E esse louvor ele traz uma mensagem importante daquilo que a gente não valorizava antes desse momento que nós estamos vivendo no país e que agora a gente vem a valorizar. E que a única esperança, certamente, é Jesus Cristo. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente da saudade de abraçar. De repente
repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu, de repente não há rico nem plebeu, de repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente todo mundo lembra que pecou, de repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Por quê? Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.